Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer um tema que é muito sensível e tem dado margem a muitas discussões. É o tema da religião, do aborto, da política e da sexualidade. Uma pesquisa que foi feita vai nos revelar a opinião pública, como é que se posiciona em relação a esses temas. E para poder fazer essa discussão, nós convidamos duas pessoas que estão muito próximas da problemática e que são responsáveis também por essa pesquisa. Eu quero apresentar para vocês a Tabata Tesser. A Tabata Tesser é socióloga, ela é mestre em Sociologia pela PUC e ela é da equipe da Católicas pelo Direito de Decidir. Muito obrigado, Tabata, por estar aqui com a gente. Quero apresentar também a Maria José Rosado. A Maria José Rosado é socióloga, é fundadora da ONG feminista Católicas pelo Direito de Decidir, é doutora pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Ela foi indicada para receber o Prêmio Nobel Coletivo, junto com 51 outras mulheres brasileiras, por conta desse trabalho, 1000 Mulheres pela Paz, da associação. E seus campos de atuação incluem questões feministas, de gênero, de religião, e nós vamos aproveitar de toda essa experiência aqui com a gente. Muito obrigado também, Maria José, por estar conosco. Obrigada a vocês pelo convite e por nos ouvirem, por nos darem esse espaço. É para isso que a gente trabalha e eu acho que é muito importante que a gente possa alcançar um número maior, né, de público, de pessoas que possam não apenas nos ouvir, mas debater conosco. Né? Muito bom, muito obrigado. Vai ser muito interessante para todos nós. Tabata, eu queria começar com você perguntando um pouco como é que foi feita essa pesquisa, tem rigor científico, o que a gente vai ouvir é comprovável, como é que é, hein? Bom, Silvio, também queria muito agradecer em nome de Católicas o espaço de vocês, dizer que para nós é bem importante compartilhar aí, os resultados dessa pesquisa de opinião. Essa pesquisa de opinião tem um enfoque no tema da religião, aborto, política e sexualidade no Brasil. E o objetivo dela foi justamente olhar para esses temas, que muitas vezes são considerados polêmicos, mas para trazer impressões, né, opiniões da sociedade sobre alguns temas que ainda são considerados tabus. Então, a gente realizou essa pesquisa com 1000 brasileiros, né, no sistema CAT, né, com entrevistas por telefone, e o estudo ele também abarcou aí a população com mais de 18 anos de todas as classes sociais, faixas etárias, gênero e regiões do país. E essa pesquisa foi elaborada no intuito de fornecer mesmo à sociedade impressões sobre alguns temas que para nós, de católicas também, pelo direito de decidir, é muito caro. E o que essa pesquisa mostrou? Por exemplo, no tema da educação sexual, a gente tem, segundo os dados da pesquisa, que a maioria da população brasileira ela é favorável à educação sexual nas escolas. Né? 7 em cada 10 pessoas no Brasil aprovam que a discussão sobre educação sexual esteja no ambiente escolar. E aí, esmiuçando um pouquinho mais esses dados, 85%, né, das pessoas, enfim, acreditam que a educação sexual nas escolas, ela potencializa, ela contribui à construção de uma sociedade onde meninas e mulheres tenham os mesmos direitos que os meninos e os homens. Né? E
ainda sobre o tema da educação sexual, a gente tem 89% da população brasileira confiando aí no tema da educação sexual nas escolas públicas como um aditivo que colabora na prevenção da gravidez e abuso sexual. Ainda mais em contextos da comunidade escolar, onde o tema da gravidez na adolescência, né, e o tema da precoce, né, sobre a gravidez é muito forte. Então, começando com o tema aí da educação sexual, esses são os dados que nós temos. Tabata, eu acho muito importante a pergunta que o Silvio fez sobre a legitimidade acadêmica, científica da pesquisa. Quer dizer, a pesquisa foi feita por um instituto de pesquisa, que é Ipsos, e ela teve assessoria de especialistas que nos ajudaram não só a elaborar a pesquisa, mas também a trabalhar os dados da pesquisa. Quer dizer, os dados são frios, e a partir deles é que você, então, tem a possibilidade de fazer aquilo que nos interessa, que foi a sua pergunta, quer dizer, aquilo que você falou de início. Nós queremos saber como é que a população brasileira, como é que ela se apresenta, né, em relação a esses temas, o que ela pensa. E eu acho que é muito importante, Silvio, destacar que a população evolui. Quer dizer, a mentalidade muda, porque isso tem que ser um recado para o legislativo, tem que ser um recado, porque, afinal, o legislativo nos representa, ou deveria nos representar. Então, ele tem que ser atento a essa evolução, a essas mudanças, para saber o que é preciso, de fato, mudar também em termos de legislação, não é? Como fizeram outros países da América Latina agora. Deixa eu aproveitar e perguntar ainda sobre a questão da educação sexual. Tabata, você falou que 70% aprova, né? Mais ou menos isso, né? Então, dá para saber quem desaprova? Não, a pergunta guiadora da pesquisa era focada nessa iniciativa do ambiente escolar. Na nossa pesquisa, a gente trabalhou algumas intersecções religiosas, como era o foco em religião, o tema da educação sexual ele ficou bem evidente. Então, a gente tem, nessa análise dos dados, um olhar de que 85% contribui para a construção de uma sociedade onde a educação sexual, 71% onde a educação sexual possa ser discutida nas escolas, e em face disso a gente tem, obviamente, em menor escala, esse é um dos números mais alarmantes da pesquisa, né, 71%, pessoas que desaprovam, e aí neste hall tem desde pessoas consideradas evangélicas, protestantes, enfim, de outras diversidades e filiações religiosas. Uhum. Muito bem. Você beirou, né, um outro tema que é muito delicado, que ele falou assim, prevenção da gravidez, não é? Quer dizer, vocês trabalharam o tema do aborto também, não foi? O que deu? Sim, Silvio, trabalhamos o tema do aborto justamente por considerar que ele é essa espécie de pêndula, né, narrativa, moral, que muitas vezes move aí um certo tabu ainda na sociedade até hoje. Então, o que a pesquisa retratou é que 67% da população ela apoia o direito ao aborto legal, né, em especial em situações específicas. E a gente teve recentemente no Brasil 2 casos muito emblemáticos, tanto da menina do Espírito Santo como da menina agora de Santa Catarina, com a negação da juíza com relação ao acesso do aborto legal, né? E aí, só para fazer um parênteses, no Brasil, o aborto ele é permitido em 3 casos, né, nos seus permissivos legais, e mesmo com essa garantia, a juíza impediu que essa criança pudesse ter acesso ao aborto legal. Felizmente, ele foi feito e foi realizado, mas mesmo assim ainda tem algumas barreiras jurídicas para que meninas, e ainda mais em situação de estupro de vulnerável, como é o caso dessa menina de Santa Catarina, se encontrava ainda barreiras que impedem muitas vezes esse acesso ao aborto legal. Ainda sobre o tema do aborto, a gente teve na pesquisa 85%
das pessoas que afirmaram que se o aborto deixasse de ser crime, ou seja, que ele não fosse mais interpretado só nesses permissivos legais, menos mulheres, afirmam as pessoas na pesquisa, morreriam por abortos clandestinos. E outra também dado interessante é que 51% da sociedade brasileira considera que um profissional de saúde que tenha uma confissão de fé, ou seja, que tenha alguma confessionalidade religiosa, ela deve realizar o aborto independente das suas crenças. Hoje tem um dispositivo sobre utilização da objeção de consciência, que é um recurso que a classe, enfim, da saúde pode utilizar para não realizar determinados procedimentos. Então, mesmo que exista a objeção de consciência, na pesquisa de opinião pública, a gente traz esse dado que 51% da população considera que, mesmo que esse profissional tenha uma confissão de fé específica de alguma tradição religiosa, isso não pode impedir que esse profissional garanta o aborto de uma pessoa que esteja numa situação de insegurança. Maria José, é uma questão moral ou é uma questão de saúde pública? Porque eu estou vendo que a religião está atravessando aí, em termos de considerar o aborto um crime, né? Quer dizer, não, a religião a morte de um ser que já está existindo, né? E a saúde pública pode achar diferente, não é isso? Olha, Silvio, bom, primeiro eu queria comentar uma coisa, que, infelizmente, a gente não tem uma série histórica. Quer dizer, nós, em católicas, nunca nos dispusemos a fazer isso para ter uma série histórica, porque fizemos várias pesquisas de opinião no correr desses 20 e tantos anos, mas para medir a evolução. Mas eu acho que ela é evidente na sociedade brasileira. Quando houve esse caso agora, esses dois casos, a forma como a sociedade reagiu, e não fomos nós somente as feministas. E eu acho que isso é muito importante dizer, porque houve lideranças religiosas, houve o pessoal do jurídico, do campo médico, do serviço social, de vários segmentos da sociedade que se manifestaram publicamente para dizer o quanto é necessário nesse país, o quanto esse caso mostrava, esses casos, o quanto é necessário nesse país que se debata a questão e que se mude a legislação a respeito, pelo menos ampliando os casos em que a realização do aborto possa ser não criminalizada e, portanto, legal. Ela é legal. Houve, ao mesmo tempo, uma cartilha aí do Ministério da Saúde dizendo que não existe aborto legal no Brasil. Isso não é verdade, e há pareceres jurídicos. O juiz Torres, por exemplo, escreveu um parecer para dizer na verdade, o aborto pode ser dito um aborto legal no Brasil, uma vez que ele deixou de ser crime. Se ele deixou de ser crime, ele se tornou legal. Então, nesses 3 casos, ele é legal. E eu acho que há, de fato, uma aceitação muito maior da sociedade da ideia de que nós, mulheres, podemos, as mulheres em idade reprodutiva, podem, em um momento dado da sua vida, decidir por interromper uma gravidez. E que isso é legítimo, é aceito. Então, quando você diz da questão moral, Silvio, na verdade, o aborto ele é uma questão social, porque ele atinge muito mais fortemente mulheres pobres e negras, porque é a população mais vulnerável da sociedade, e as mulheres não têm a possibilidade de realizarem um aborto, que a gente diz clandestino, um aborto numa clínica que lhes permita não morrer. Então, são elas as que morrem. Então, é uma questão social e, portanto, é uma questão de justiça. E, na verdade, as religiões, especialmente o cristianismo, que chama essa questão da justiça, deveria ser favorável a que se mudasse esse quadro, entendendo que é essa população a que mais sofre com isso.
A questão do aborto é também uma questão política, porque é uma questão de cidadania para nós mulheres. Quer dizer, se nós não controlamos aquilo que somos, que é a nossa corporeidade, que cidadania nós temos? Então, uma cidadania plena exige que o aborto seja legal, para que a maternidade se realize de forma digna. E uma terceira, só uma outra coisa, que é a questão ética, né, que você colocou. A questão do aborto é uma questão ética. Nós, em católicas, sempre dissemos isso: as mulheres têm capacidade moral para decidirem, para tomarem decisões na sua vida. E elas fazem isso orientadas pelos seus valores éticos e morais. E, portanto, na verdade, quando as mulheres decidem que elas, naquele momento, devem fazer um aborto, elas o fazem porque elas colocaram todos os valores que estão em questão naquele momento e decidiram eticamente por essa realização, não é? E eu acho que a pesquisa ela revela isso ao mostrar esses índices tão altos de aprovação, como também a pesquisa da Datafolha mostrou. Quer dizer, a população vai ficando mais sensível a isso. Tem um certo cinismo nessa posição contra o aborto, porque nas classes médias para cima é muito comum. Então, você tem um discurso e uma prática que se contradizem, né? Exatamente. E aí eu fico pensando como a gente trata. É no mesmo diapasão, é na mesma dimensão a questão dos relacionamentos homoafetivos, né? Quer dizer, o aborto é posto numa questão moral, né? E o relacionamento homoafetivo, quer dizer, uma mulher gostar de uma mulher, um homem gostar de um homem, né? Eles também são criminalizados pela religião, não são? Exatamente. Como é que são os resultados da pesquisa, Tabata? Então, no tema da sexualidade, a gente teve na pesquisa 65% da população brasileira se colocando favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí, lembrando que deste número de 65%, 68% são católicos. Ou seja, mesmo que a hierarquia católica faça aí uma narrativa conservadora com relação às sexualidades, né, de condenação, numa chave muitas vezes de encarar isso como um pecado e não como um direito de amar, um direito mesmo social, os católicos aprovam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E um outro dado do tema sobre sexualidades é que 69% da população brasileira também é favorável à adoção de crianças por casais homoafetivos. Quanto? E também 69% da população é favorável à adoção de crianças por casais homoafetivos. Então, um tema que também traz outras reflexões sobre que tipo de família, muitas vezes, essa igreja aborda, né? A igreja católica, igrejas, né, evangélicas trabalham sobre família e o que acontece na prática. Então, a gente tem hoje a aprovação de adoção. E lembrando que, muitas vezes, a adoção, ela também foi feita, né? Ela é um resultado também de uma decisão de uma família, muitas vezes heterossexual, onde é uma família homossexual que acolhe, né, aquela criança. Então, é um pouco esses dados sobre sexualidade, né, de pluralidade das famílias brasileiras, né? Nem sempre são famílias formadas por essa tradicional heteronormativa. Então, muitas dessas famílias, por exemplo, homoafetivas, por exemplo, e outras famílias, como modelos de famílias, como famílias heteronormativas, elas são, por exemplo, chefiadas por mulheres, né? Então, é um exemplo também de como novas compreensões que a gente precisa ter aí sobre família, e que muitas vezes o discurso conservador sobre a diversidade sexual, muitas vezes dito por políticos fundamentalistas, ele não encontra eco, né, na realidade, tendo em vista justamente esses dados da pesquisa sobre sexualidade e adoção. Uhum. Olha, eu me lembro, inclusive, que até os anos 60, eu acho, na Inglaterra, existia a castração química de homossexuais, né?
Maria José, você tem razão quando você fala as ideias vão evoluindo, né? A que você atribui essa maior visibilidade das relações homoafetivas hoje em dia? Olha, eu acho que fundamentalmente é um movimento social. Quer dizer, no momento, e por isso que eu acho que há uma diferença com a questão do aborto, e que é muito importante que mulheres que abortam venham a público para dizer, como tem vindo, para dizer, e nesse momento da minha vida eu decidi assim. Porque é aí que outras mulheres se espelham para dizer eu também, eu também, eu também. E aí a gente tem resultados de pesquisa mostrando que são, na maioria, são mulheres que têm alguma adesão de fé religiosa, católica, principalmente católica, a maioria, mas também de segmentos evangélicos e também judias, e que realizam o aborto. Só que o aborto, o silêncio em torno do aborto, o aborto é de tal forma um tabu, não é? Que é muito difícil que se fale sobre o aborto muito abertamente. E eu acho que isso é uma conquista, a gente ter no Brasil, nos últimos anos, essa possibilidade de ter os meios de comunicação se interessando e colocando a questão publicamente para o grande público. Eu acho que isso é fundamental, né? No caso da realidade da homossexualidade, eu acho, Silvio, que as famílias convivem com pessoas que, no seu seio, são pessoas muito queridas, respeitadas, e que, de um dado momento, dizem: bom, eu tenho um companheiro, na verdade, ou eu tenho uma companheira. E a família, que tem os laços afetivos, entende afetivamente. E ela passa do entendimento afetivo ao entendimento político, do direito das pessoas de realizarem a sua sexualidade como quiserem realizá-la, não é? Agora, o movimento social também, quer dizer, você ter as paradas gays que colocam na extensão em que colocam essa realidade tão claramente, né, tão publicamente, isso faz também com que as pessoas vão mudando. E é muito interessante porque sempre se chama a atenção para o fato de que as famílias acompanham, famílias heterossexuais acompanham os seus membros. Há uma pesquisa antiga que foi feita na Unicamp e que mostrou sobre o aborto uma coisa muito interessante, que médicos que respondiam à pergunta: você realizaria um aborto? Não, não. Mas, quando a realização desse aborto deve ser feita numa pessoa muito próxima, se sua filha foi estuprada, se é a filha da comadre que você conhece há tantos anos, que está com um problema de fato nesse momento para levar adiante, quando você coloca a realidade, a resposta muda. Com relação à pesquisa que vocês fizeram, tem uma coisa que me deixou muito curioso. Dizer, os fiéis, de uma maneira geral, acham que o Estado tem que financiar a igreja, é isso? Então, esse é um dado interessante. Bom, um dos aspectos da pesquisa foi justamente olhar para essa dimensão da religião e da política. Então, compreendendo até que momento, justamente, os fiéis interpretam a atuação de líderes religiosos enquanto ajudando a contribuir para a religião ou, de alguma certa maneira, violando questões religiosas. Então, essa foi um pouco a impressão. E aí, 64,1% da sociedade brasileira se opõe a líderes religiosos que pedem voto a favor ou contra um candidato ou partido político, né? Isso é muito sintomático, porque a gente tem aí diversas bancadas religiosas, católicas, evangélicas, mas de outras denominações, em espaços do legislativo, que tem aí também utilizado discursos como contrários ao aborto para que
possam, de alguma maneira, condenar esse discurso e animar, de alguma certa forma, moralmente, a sua base religiosa. Mas aí o dado vem se apresentando dizendo que a sociedade se opõe a essa ideia de que líderes religiosos possam pedir voto favoráveis. E a gente está aí num contexto, né, de governo Bolsonaro, onde esses traços religiosos que valorizam posições religiosas estão mais evidentes. E um outro dado, e aí justamente sobre isso que você comenta, Silvia, que 54% da população brasileira discorda que o governo ajude a pagar salários de bispos e padres. Então, justamente não utilizar recursos públicos, né, para 54% da população brasileira, que possa financiar esses recursos financeiros de bispos, de padres, enfim, dessas lideranças religiosas. E também sobre o tema, né, da laicidade, né, sobre esse tema da religião e da política, 48% da população brasileira discorda, por exemplo, que um legislador, seja católico ou evangélico, tenha, por exemplo, a obrigação moral de votar contra o aborto. Então, isso também vai muito contra o cenário que a gente vê hoje na política brasileira, onde a articulação dessas bancadas tem como pauta muito central a criminalização máxima do aborto, enfim, a utilização de narrativas contrárias ao aborto e fortalecendo o discurso de criminalização das mulheres. E na perspectiva de católicas, é fundamental, olhando para esses 3 dados, que a gente possa defender a laicidade do Estado, né? Porque sem Estado laico a gente não tem democracia, né? Onde uma religião predomina substancialmente sobre a outra, você sempre vai ter uma religião prejudicada, né, minorizada ali no contexto. Então, como esse ano é um ano eleitoral, e a gente reconhece que é um ano também que líderes, igrejas se utilizam muitas vezes da fé como palanque político, a gente precisa reafirmar a nossa defesa de um Estado laico, compatível aí com os valores da justiça social, com a pluralidade religiosa, da pluralidade de ideias, e que muitas vezes o que a gente vê hoje são práticas que violam, né, a laicidade do Estado. Maria José, eu fiquei com uma dúvida. Por que vocês puseram essa pergunta? Tem algum lugar em que o Estado está financiando, está pagando salário de bispo e de padre? Bom, essa é uma questão bastante complexa, eu acho, porque, na verdade, há também, Silvia, a questão da isenção de impostos. Quer dizer, não é só o que o Estado dedica, né, a membros religiosos, mas é também aquilo que o Estado deixa de receber colocando como razão o fato de ser uma entidade religiosa. Ora, ser uma entidade religiosa não deveria dispensar de pagar os impostos devidos, como todas as outras instituições da sociedade civil, não é? Agora, quer dizer, há também uma questão em relação ao fato de que há certos mecanismos que são utilizados, né, pelas religiões para obterem recursos do Estado. E isso, quer dizer, de uma maneira que não é clara para a população. E é necessário que a população saiba exatamente o que o seu dinheiro colocado nos impostos está financiando, o que ele está pagando. Isso é fundamental que se saiba. Então, há alguns mecanismos, né, que, de alguma maneira, escondem os recursos que são direcionados a grupos religiosos. E, agora, como o país tem uma tradição religiosa muito longa de séculos e de séculos de hegemonia e de um monopólio de uma religião, que foi o catolicismo, essas questões são delicadas, são difíceis, porque já há como que uma naturalização, né, como se a religião fosse definidora da nação. E como, enfim, já foi dito fora do Brasil, em organismo internacional,
que a nação é cristã. A nação brasileira não é cristã, ela é plurirreligiosa. Claro que há uma massa enorme da população que é fiel de religiões de matriz cristã, evangélica, protestante, católica, mas a sociedade ela é uma sociedade plurirreligiosa, e isso é muito bonito no país, que as pessoas possam aderir a qualquer religião ou a nenhuma religião, se assim querem. Eu penso, Silvio, que é muito importante que se trabalhe para que se entenda que, quando se defende que deve haver uma separação entre instituição estatal e as instituições religiosas, e que o Estado, portanto, deve ser laico, isso não é uma afirmação contra as religiões. Ao contrário, como disse a Tabata, quer dizer, no momento em que você, ao invés de ter uma única religião, você tem a possibilidade de todas as religiões que queiram estar presentes na sociedade, você tem um respeito às pessoas que têm uma adesão religiosa, seja ela qual for. Por isso, a laicidade é tão importante, né? Há países que são, não é, a própria Inglaterra e países nórdicos, que têm uma religião estatal, só que são países de uma tradição política e de exercício de direitos de cidadania que também são seculares. Então, isso não interfere na maneira como o Estado atende a toda a população e realiza suas políticas públicas. Não é o nosso caso na América Latina e no Brasil. Quer dizer, aqui nós precisamos da afirmação dessa separação. Ela é muito importante para que a cidadania se realize plenamente. Mas mais ou menos, né? Porque, por exemplo, os papas tiveram uma influência enorme, né, nos reinos da Europa, mandando os europeus brigarem com os árabes na Guerra das Cruzadas. Os papas, os Borgia, por exemplo, pintavam e bordavam, né? Quer dizer, e aí a religião e o poder estavam juntos. Agora, nós temos uma bancada evangélica, por exemplo, que é muito importante, numericamente, presente no Congresso, né? E, de novo, você tem a religião misturando com o Estado, né? Quer dizer, nós não conseguimos essa separação ainda, né? Não, de forma nenhuma. E agora, não, e é interessante ver que nas reuniões internacionais da ONU, nos anos 90, a Igreja Católica ela se uniu exatamente àquele que foi o seu maior inimigo, que foram os árabes, né, que foram os muçulmanos. Quer dizer, a Igreja combateu e fez as cruzadas contra os muçulmanos. Na reunião do Cairo e na reunião de Beijing, uniram-se contra os direitos das mulheres, para dizer que gênero é uma ideologia, para dizer que direitos sexuais, direitos reprodutivos não são adequados para se afirmar. Então, se uniram contra os direitos das mulheres. E agora, aqui no Brasil, é o que acontece também. Quer dizer, os grupos religiosos neoconservadores no legislativo, eles se juntam no momento das pautas morais, né? Enfim, quando tem projetos que interessam no sentido de restringir direitos, inclusive retirar direitos conquistados, se juntam. Estão separados, distantes em outras pautas, mas se juntam nessas pautas. Então, para nós é muito importante para que o país avance nos direitos relativos à população feminina, né, a nós mulheres, é muito importante que a gente, enfim, converse, debata e discuta qual é a legitimidade de que, dentro do Legislativo, dentro do Congresso Nacional, de um Estado que é um Estado democrático de direito e laico, na sua definição constitucional, para que ele tenha respeitado isso.
E que a religião, então, não seja critério para estabelecimento de políticas públicas. É isso que nós defendemos, quer dizer, políticas públicas têm que ser laicas, elas não podem ter como critério um valor religioso. Isso é para as religiões, para as comunidades religiosas. Mas nós temos uma complicação aí, né? Por exemplo, tem sido denunciado agora nos jornais pastores que dizem assim: Deus mandou não votar no Lula, mandou votar no Bolsonaro, né? Como é que a gente interpreta esse tipo de ação pastoral? São os falsos pastores ou é a religião mesmo? Tá, eu estava aqui super ouvindo vocês falando e lembrando especificamente sobre esses falsos profetas, mas aí eu queria dizer que, com muita ajuda do Estado, a gente falou do orçamento, eles têm crescido com o apoio do atual governo federal. A gente teve o caso escandaloso no MEC, né, no Ministério da Educação, onde o destino dos recursos públicos foram priorizados, indicados, né, não democratizados para uma religião específica, né, para comunidades religiosas. Tem toda uma relação de orçamento público com comunidades terapêuticas, que também é uma outra discussão sobre como isso viola o Estado laico, desde o seu destino orçamentário, como na prática, quando essa política pública vai ser desenvolvida na ponta, com práticas de cura bem, né, entre aspas, super questionáveis. E a gente tem também um apoio nos últimos anos, em especial nesse ano, com a aprovação do orçamento secreto na Câmara Federal, que é uma vergonha por si só, né, as pessoas na miséria, e a aprovação de um orçamento secreto, justamente para dar apoio e sustentação, né, financeira para esses grupos fundamentalistas, né, para esses grupos religiosos. E eu acho que só essa reflexão de que a gente precisa ter no Brasil um orçamento secreto, ou seja, uma espécie de orçamento paralelo para colaborar nesses grupos, para ajudar o financiamento desses grupos, isso é muito grave para a democracia. Isso viola princípios do Estado laico, porque justamente religiões, né, se sobrepondo em relação às outras, recebendo financiamentos do Estado, muitas vezes religiões que têm, como você disse, discursos privados, né, do que deveria ser o papel do Estado, de cortar orçamento, de cortar determinadas políticas públicas em nome de um enxugamento do Estado, e que a gente sabe que na prática afeta quem? Os fiéis que muitas vezes são frequentadores e frequentadoras dessas igrejas, dessas comunidades. Então também isso é muito grave. E a Tabata trouxe o dado da pesquisa que mostra que a maioria de fiéis considera que os líderes religiosos, não é papel do líder religioso indicar candidatos. Indicar critérios, valores, tudo bem, mas indicar nominalmente candidatos, não. Isso não é no espaço religioso que se tem que fazer esse debate e essa indicação, mas nos espaços políticos, no espaço público, é aí que se tem que debater isso, não é? Maria José, eu tenho uma dúvida, porque eu tenho lido também algumas coisas que me dá a impressão de que o evangélico de base, o fiel, ele é muito parecido com o católico de base, fiel também, né? Ele tem uma diferença marcante, ou a gente pode dizer que são as instituições e igrejas que são mais diferenciadas, mas os fiéis são mais parecidos? Eu acho que, na verdade, Silvio, os fiéis são mais parecidos conosco. São mais parecidos conosco, de católicas, com as nossas agendas, com aquilo que a gente fala. Em católicas, a gente recebe muita mensagem dizendo: olha, eu havia deixado a religião, mas em vocês eu encontrei aquilo que eu buscava na religião. Então, se identificam por quê? Porque o que a gente fala tem eco no cotidiano, na prática, na vida real dessas pessoas. Então, fiéis vão ao supermercado, vão às festas, fazem festas de família, têm necessidades, têm dificuldades que são as mesmas para fiéis católicos e para fiéis evangélicos. Há um instituto de pesquisa do Rio, ISER,
que fez uma pesquisa que mostrou que, na verdade, a população, o número de católicos que votaram no Bolsonaro foi maior do que o número de evangélicos, né? E eu penso que nesses grupos mais conservadores, neoconservadores, católicos, e evangélicos, eles se aproximam muito, eles se identificam muito, quer dizer, são muito semelhantes naquilo que defendem, na pauta que têm, né, e enfim, na compreensão que tem da sociedade e da própria religião. Então, quando um exemplo disso são os canais religiosos, quer dizer, você não distingue um canal de um pastor de um canal de um padre. Eles são muito, muito iguais, muito iguais. Então, esse conservadorismo religioso, ele de alguma maneira, ele se entende, ele se espelha, né? Então, é muito, muito parecido aquilo que a gente vê nos grupos católicos conservadores e nos grupos evangélicos conservadores. E o acento, a pauta na questão moral é igual num e no outro grupo, não é? Eu vou continuar mais um pouquinho com a Maria José, no sentido de perguntar para você. Eu vi que a pesquisa está indicando uma curva para baixo no prestígio da Igreja Católica perante a população. E principalmente por causa da questão dos padres e da pedofilia, né? Como é que essa pesquisa trouxe? O que vocês leram? Então, na verdade, esse crescimento de grupos evangélicos e a possibilidade de se pensar a sociedade brasileira como uma sociedade plurirreligiosa faz com que, de fato, haja um certo apagamento da força política que já teve a Igreja Católica, não é? Eu acho que isso também tem a ver, Silvio, com mudanças na própria Igreja. Quer dizer, agora veio esse Papa, que tem um diferencial em relação aos dois anteriores, mas o Papa João Paulo II ele mudou o rumo pastoral, o direcionamento político-pastoral da Igreja Católica. Então, houve uma época em que, a época dos anos 60, 70, em que figuras da Igreja Católica, não apenas religiosas, assim, bispos, padres, mas leigos católicos, leigas católicas que atuavam muito fortemente e que eram referência pública, né, na sociedade. Isso acabou. Quer dizer, houve agora um evento, um caso que foi do bispo que presidiu lá a celebração sobre o caso sobre a execução, né? Eu não sei por que não se fala em execução, eles foram executados, do Dom e do Bruno, e aí ele fez uma afirmação muito forte em relação à necessidade da democracia no país, a justiça, e isso repercutiu muito fortemente. Isso foi uma novidade, porque há anos que a Igreja Católica não tem essa presença assim tão forte na sociedade com uma voz pública nesse sentido, né? Então, acho que isso são mudanças, reflete também essa mudança em relação ao quadro religioso do país que mudou. E há um sociólogo brasileiro que já morreu, antigo, e acho que foi o primeiro sociólogo da religião no Brasil, que foi o Procópio Ferreira de Camargo, e ele dizia, olha, a sociologia do catolicismo no Brasil tem que ser a sociologia da perda, porque uma religião que tem 90% de adeptos só pode perder no tempo, né? Não tem de onde buscar mais adeptos. E eu acho que também essa força política, social, acho que a sociedade também vai mudando e, de alguma maneira, colocando a religião como um elemento entre outros, e não como o elemento definidor, né, de determinadas pautas. E então, penso que isso. Uhum. Tabata, caíram os índices de valorização da igreja, né? Católica. O que a pesquisa perguntou é justamente níveis de confiança, né? Como que quem se afirmava, né,
tanto católico como evangélico ou sem filiação religiosa, confiavam na Igreja Católica. Prevalece uma confiança, mas esse dado muda avassaladoramente, né, de forma muito radical, quando se questiona sobre o dado de abuso sexual, né, em especial nesses casos de pedofilia. Então, a confiança na Igreja Católica em casos de abuso sexual por padres, então, em casos de abuso sexual de menores, eles são apresentados como um elemento que afeta a confiabilidade em relação à Igreja Católica. Então, para 44% dos católicos que se dizem confiar na Igreja Católica, o abuso sexual ele implica na diminuição da confiança, ou seja, gera ali uma desconfiança para os fiéis. E, bom, a Zeca trouxe elementos aí super importantes, como que essa confiança também ao longo do tempo tem sido tirada, né, do ambiente, desse chamado núcleo duro da Igreja Católica. Os escândalos envolvendo o tema de abuso sexual a nível internacional, de alguma maneira, mancharam, né, entre aspas, essa história da Igreja Católica, que se prevalecia um discurso né, de defesa da criança, de defesa da família. E aí, quando você tem esses inúmeros casos, né, no Brasil, a gente teve também, afeta essa confiabilidade na igreja, os fiéis se sentem, desconfiam dessa institucionalidade católica, que muitas vezes prega, né, a defesa das crianças, a defesa da família, mas que por trás das suas cortinas, muitas vezes comete esses abusos, né, nas suas diferentes esferas. Então, isso também é um dado aí que traz a pesquisa. Se mantém a confiança da Igreja Católica como esse lugar também né, de seguridade, mas quando se é apresentado o tema do abuso sexual e da pedofilia, essa confiança é completamente, né, desvalorizada justamente pelos casos de abuso. O que mais que a pesquisa trouxe que a gente já não abordou ainda? Eu acho que teve um elemento que a gente passou, que eu acho que é o tema sobre educação sexual, porque a gente, em algum determinado momento da pesquisa, a gente cruzou os dados de educação sexual e aborto para entender até que medida era o aborto, se é de fato grande problema, ou se era o tema mesmo da educação sexual, que era também esse espantalho. Justamente por um discurso, Silvio, que tem início, né, na Igreja Católica, da chamada ideologia de gênero, né, essa narrativa que muitas vezes é utilizada hoje não só pelo catolicismo, né, por diferentes expressões, de que isso, de alguma maneira, no Brasil, tem afetado a visão dos brasileiros sobre alguns direitos que poderiam ser assegurados como a discussão da educação sexual. Então, a gente teve vários espantalhos, né, tanto quando se tem a discussão do chamado kit gay, por exemplo, né, que foi toda uma mobilização com relação ao caso, como da chamada mamadeira de piroca, enfim, várias fake news que foram sendo sofisticadas ao longo do tempo para, de alguma maneira, criminalizar o debate sobre educação sexual nas escolas. Porém, o que a pesquisa trabalhou, que é o dado mais alarmante, é que 71% da população acredita que é a educação sexual que vai transformar o espaço em ser menos desigual e que vai olhar para essas múltiplas violências dentro do ambiente escolar. Então, aquilo que se apresentava como chamada ideologia de gênero, às vezes não tem, de fato, pé na realidade, porque o brasileiro está dizendo, olha, educação sexual que vai resolver o nosso problema de desigualdade com olhar para a educação né, nas escolas. Nós estamos começando a chegar perto do fim do nosso programa. Ele passa rápido, eu tinha falado, né? Quer dizer, Maria José, eu acho que nós precisamos de uma explicação. Quem inventou essa história de ideologia de gênero? O que é isso? Olha, na verdade, a questão, essa ideia da ideologia de gênero, ela teve origem no catolicismo mais conservador americano. E ela foi difundida fortemente pelo catolicismo, pelas forças conservadoras católicas, e depois ela se espraiou para o mundo evangélico e para além, e se tornou, na verdade, digamos que foi absorvido o termo mesmo, esse construto ideologia de gênero, foi absorvido
por forças conservadoras da sociedade que usam e abusam da ideologia de gênero. O que acontece? Gênero apareceu muito fortemente nos documentos internacionais em Beijing, não é? E aí o termo mesmo, ele vem de estudos e de pesquisa que passaram a nomear a forma como se trabalha, como se desenvolve a construção social do que se configura como mulheres, como homens, enfim, como gênero. Então, gênero nomeia essa construção social sobre grupos humanos determinados, no caso, aquilo que se chamam de mulheres e de homens, né? E aí, gênero tem uma legitimidade acadêmica como resultado de pesquisa muito forte e foi assumido também como um termo nos nossos debates como políticos. Então, se passou a usar o termo. E aí, a partir desse investimento de um conservadorismo religioso, se criou esse construto, né, de ideologia de gênero para desqualificar esse discurso que mostra como a humanidade é muito mais diversa do que simplesmente estabelecer que toda a humanidade é heterossexual e é dividida por fatores anatomo-biológicos que nós temos inúmeros fatores anatomo-biológicos que nos diferenciam, mas se escolheram 2 para dizer, bom, a humanidade é dessa forma dividida assim. E aí os estudos têm mostrado que não, que a humanidade é muito diversa, muito mais diversa do que isso. E que, portanto, isso põe a possibilidade de que as pessoas se realizem também de uma forma muito mais diversa. Agora, eu penso, Silvio, e aí já vai uma sugestão, que seria muito necessário que se fizesse também um debate sobre maternidade. Porque há muitos anos que eu digo isso, que para se entender o aborto é preciso pensar a maternidade. Porque se não se entende que maternidade não é resultado de um destino biológico, porque o meu corpo me permite, eu sou obrigada a. Mas se passa a pensar a maternidade como uma escolha de um projeto de vida, imediatamente se tem que admitir que quando não existe esse projeto, ou quando em algum momento esse projeto não pode ser realizado, não se quer que esse projeto da maternidade se realize num determinado momento, se possa interromper o processo. Então, eu costumo dizer que, na verdade, entender isso dignifica a maternidade, torna digna de pessoas humanas que são capazes de escolher reproduzir outros seres humanos por escolha, com pensamento, com desejo. E isso exige que seja possível também interromper. Há muitos anos eu escutei num congresso, nunca mais me esqueci, que a sociedade trata como problema aquilo que é solução. Quer dizer, no momento em que uma mulher está grávida e não quer ou não pode levar adiante essa gravidez, pela razão que seja, o problema para ela é a gravidez. E a solução é o aborto. Mas nas nossas sociedades latino-americanas, muito especialmente, a maternidade é totalmente mitificada e ela não existe no real. As mães reais, elas têm muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tensões na realização da maternidade. E aí eu acho que há um interesse muito grande da religião, que quer manter isso, porque é uma forma de controle, né, sobre as mulheres e sobre a possibilidade de estabelecimento de relações, e é também o interesse do mercado, porque é o segundo dia do ano em que mais se vende produtos. Então, há um interesse em manter essa mitificação da maternidade, que não tem a ver com a realização concreta, real das mulheres. Então, acho que é muito importante
debater a maternidade, trazer mães e mulheres que decidiram não ser mães, para desmistificar isso e também desmistificar o aborto. Quer dizer, tirar esse tabu, né, de alguma coisa que, na verdade, é simplesmente interromper um processo. Nos debates, eu falo muito, né, Silvio, mas em vários debates em que eu estive, em que havia também pessoas contrárias, quando a gente falava interrupção da gravidez, diziam: não, isso é uma maneira de esconder, na verdade é aborto. Mas, na verdade, o aborto é isso, ele interrompe um processo no seu início. É isso, ele interrompe um processo possível, né? E eu acho que é muito importante, de fato, juntar esses debates da maternidade e do aborto. Então, Está acolhida a sua sugestão, vamos fazer um programa sobre a maternidade logo mais. Eu quero agradecer muito a Tabata Tesser e a Maria José Rosado pela conversa que nós tivemos, e agradecer também a você que nos assistiu, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.